Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queiram se assentar, irmãos e irmãs, um breve instante. Hoje a igreja celebra a memória do martírio de São Maximiliano Maria Kolbe, um frade conventual, franciscano também, mas de um outro ramo da nossa família franciscana, frade menor conventual, polonês, que viveu no tempo da Segunda Guerra Mundial, muito devoto de Nossa Senhora, fundou a Milícia da Imaculada para divulgar o amor a Nossa Senhora, para evangelizar, foi missionário no Japão e durante a Segunda Guerra Mundial foi feito também prisioneiro, enviado para um campo de concentração, lá na Polônia, em Auschwitz. Depois transferido para Varsóvia, lá ele então prisioneiro entregou a sua própria vida. No campo de concentração houve a fuga de um prisioneiro, então decidiram executar 10 pessoas que lá estavam. E escolheram 10 homens para serem executados, os nazistas escolheram, e um destes homens começou a gritar e a chorar: minha mulher e meus filhinhos, nunca mais irei tornar a vê-los. E aquilo tocou profundamente o coração daquele frade Maximiliano Maria Kolbe, que ele então voluntariamente se ofereceu e disse: olha, eu quero morrer no lugar deste pai de família. Eu não tenho filhos nem esposa, quero entregar a minha própria vida para salvar a vida deste pai de família. E aí então, São Maximiliano Maria Kolbe foi executado. Quem vai lá nesse campo de concentração tem a oportunidade de visitar, inclusive, uma espécie de um memorial, onde está o local onde ele foi executado. O que nos ensina esta atitude deste frade? No meio de tanto ódio generalizado, no meio de um ambiente de violência, no meio de ambiente de morte, de insensibilidade, de falta de compaixão, de negação da humanidade, ele não se deixou corromper e foi capaz de, no meio de tanta brutalidade, oferecer a beleza de um coração aberto, de um coração nobre, de um coração que ama. São Maximiliano Maria Kolbe nos ensina que mesmo que a gente viva num ambiente hostil, num ambiente permeado pelo ódio, pela violência, nós não podemos ceder a esses contravalores do Evangelho. Mesmo ali, a gente pode e deve dar um testemunho de amor ao próximo. Mesmo numa sociedade que se torna cada vez mais indiferente à dor do próximo, cada vez mais voltada para si, egoísta, nós temos que aprender com São Maximiliano Maria Kolbe a sermos solidários, a nos entregarmos, a doarmos um pouco do nosso tempo, das nossas vidas pelo próximo. É o grande testemunho desse mártir franciscano que nos anima a continuar sendo também arautos deste evangelho que nos faz solidários uns aos outros.
O evangelho de hoje, bonito, curtinho, fala desse Jesus que acolhe a todas as crianças. No tempo de Jesus, as crianças não tinham tanto reconhecimento, não tinham direitos como nos dias de hoje, e eram deixadas de lado. E Jesus então tem um olhar muito compassivo para com elas e diz: não impeçam as crianças de virem até mim. E aí Jesus as acolhe, as abençoa. Nos dias de hoje, nós também temos que ter esse cuidado para com todas as crianças. As primeiras crianças que nós devemos cuidar para colocar este evangelho em prática são as crianças que estão no ventre da mãe. Dizer não ao aborto, dizer não à negação da vida. Mas não basta a gente simplesmente dizer não ao aborto e depois não se preocupar quando as crianças nascem. É preciso que a nossa atenção continue para com as crianças indefesas. Eu estava lendo outro dia que ano passado foi o maior índice de denúncia de violência contra as crianças desde 2013. A pandemia colocou todo mundo dentro de casa e isso fez com que a agressão aos menores, de modo especial de 5 aos 9 anos, triplicasse. Que triste. Dentro das nossas casas, às vezes, acontece a violência da qual nós deveríamos ser os primeiros defensores. O evangelho de hoje nos provoca quanto a isso, contra a violência doméstica, contra o abuso sexual de crianças. Quantas e quantas pessoas, adultos, que trazem marcas profundas porque foram violentadas sexualmente pelos pais, pelos tios, pelos avós, às vezes pelos irmãos. Temos que ter muito cuidado. Esse evangelho de hoje nos faz assumirmos essa responsabilidade. Triste quando as nossas crianças não têm o direito ao lazer, à educação, à segurança alimentar. Portanto, irmãos e irmãs, este evangelho de hoje nos compromete, assim como Jesus acolheu com tanto carinho a todas as crianças, que nós saibamos defendê-las desde o ventre materno, mas não só. Até aquela criança pobre lá da favela, que vive exposta a tanta criminalidade, é com elas que o nosso compromisso deve se fazer real e presente também. Garantir um ambiente saudável. E por fim, triste quando a gente não leva essa palavra de Deus em prática e coloca as crianças no meio de uma separação, alienação parental. O pai fala mal da mãe para a criancinha, a mãe fica queimando a imagem do pai, falando mal do pai para a criancinha. Quanto sofrimento! Jesus disse assim: deixai vir a mim as criancinhas. Jesus impôs as mãos sobre elas, Jesus as abençoou. Pai e mãe, se você quer ser como Jesus e abençoar as crianças, cuide bem dos filhos, cuide bem do seu lar, cuide bem da educação cristã que você está dando para elas. Cuide para que elas não sejam vítimas, quem sabe, da nossa maldade de adultos. Que esse evangelho de hoje nos ajude cada vez mais a assumirmos esse compromisso para com todas as crianças, com todos os indefesos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.